Vamos lá. Dar aqui as saudações para a querida amiga Flávia. É um enorme prazer poder realizar essa conversa aqui com você. Então, só para te situar um pouco, né? A ideia aqui dessa extensão é, é fazer esse debate, né, essa conversa sobre as mudanças do mundo do trabalho, principalmente discutindo, né, as mudanças do trabalho recente, as formas de trabalho, e como é uma extensão, a ideia é conseguir sair um pouco, né, desse mundo da universidade, que é normalmente muito teórico, muito fechado, e poder ver casos, questões de quem está vivenciando mais a luta cotidiana, processos mais diretos na questão do trabalho. Então, por isso que você que tem uma longa experiência, tanto teórica, né? Você também fez doutorado e agora trabalhando diretamente com as cooperativas. Então para a gente é uma enorme oportunidade de aprender, conhecer, e depois a ideia é que os extensionistas possam criar materiais, gráficos, possam entrar em contato, né, com quem a gente está conversando. Então, se você tiver ideias, questões, pode demandar deles que eu forço eles a fazerem algumas coisas, né? Então, a ideia é ter esse contato, né? A universidade com a sociedade que vive o trabalho diretamente. Então, pedir para você se apresentar, falar um pouco com o que você entende, principalmente as questões do trabalho, obviamente com enfoque nas questões sobre os catadores, né? A luta diária deles contra esse trabalho tão pesado e tão importante ao mesmo tempo. Ide, querido, muito obrigada por essa oportunidade. Me sinto honrada pelo convite. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Realmente um prazer. E esses dias atrás eu estava pensando que eu estava sentindo muita falta assim de alguma discussão mais teórica mesmo ou reflexiva em cima do meu trabalho. Então eu acho que estar aqui nesse momento é uma oportunidade para isso. Então, fico muito feliz e honrada mesmo. E assim, e principalmente por ser um grupo de extensão, porque assim, eu fiz né, o caminho oposto que normalmente se faz dentro da universidade, né? As pessoas começam a trabalhar em incubadoras, em projetos, né, de extensão da universidade e tudo mais, e aí trabalham com cooperativas, né? Não só de reciclagem e tudo mais, e depois elas vão estudar, fazer mestrado, doutorado. Eu fiz o contrário. Eu estudei, né, as cooperativas, os catadores, a organização deles, e aí, no meio de uma crise que a gente vive, né, nesse país, e que foi a eleição do Bolsonaro e tudo mais, eu resolvi ir para a base, né? Então eu fiz um caminho inverso que normalmente se faz na academia, né? Então, e aí isso tem muito a ver com a extensão mesmo, né? Um trabalho que tem muito a ver com o trabalho de extensão da universidade, né? E as incubadoras das universidades, elas foram muito importantes para criar as cooperativas no Brasil. Vou falar só das de reciclagem, né? É, na década de 90, na década de 2000. E, assim, uma luta muito difícil, é, muito árdua mesmo, né? E a realidade é muito complicada, assim, porque a precariedade é o que define, né, o trabalho das cooperativas de reciclagem, né? Então, mas retomando, fico super feliz, né? E assim, o meu trabalho, eu comecei, né? Eu fui para a base a partir do Sebrae, né? Eu fui contratada para fazer um trabalho de consultoria em cooperativas no estado de São Paulo. Então, eu atendi várias cooperativas e, assim, um cenário deprimente, deplorável, terra arrasada, assim,
os catadores passando muitas necessidades, assim, as situações, assim, das mais variadas possíveis, mas todas compartilhando em comum a precariedade, né? E aí era de um projeto, né? Esse trabalho do Sebrae. E ele finalizou, ele teve um fim, foi um ciclo, né, de um projeto, e eu continuei, né, assim, eu, eu vi que eu senti que eu deveria continuar, e eu já estava super envolvida com as cooperativas, e aí eu criei um instituto, né, que assim, ele é mais recente, é o Instituto Inclusiva, que trabalha especificamente, né, com cooperativas de reciclagem, ajudando a estruturar, captar recurso para compra de maquinário, ajudando a organizar grupos que estão querendo se organizar, né? Porque às vezes é difícil os catadores que trabalham na rua, quererem ir para um esquema de trabalho de organização, porque é uma outra dinâmica, é uma outra lógica e tal. E, sobretudo, tentando garantir direitos, que a gente vai falar disso durante a minha apresentação, né? Como a gente pode, o meu trabalho é muito isso, como conseguir que, especialmente o poder público, cumpra a sua obrigação frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a base para garantir direitos dos catadores no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso. Então, posso começar? Claro, pode sim. Ótima introdução, se apresentando. Então, daí, Flá, a ideia é que a gente vá conversando. Então, talvez se tiver perguntas do chat, eu Ah, não perfeito. não se sinta ofendida se tiver interrupção, que é para a gente ir conversando. Se você também quiser levantar questões, a gente vai conversando, tá bom? Ah, tá ótimo. Eu achei que eu apresentava e depois a gente. Mas eu até prefiro esse sistema, que vocês Se vão você preferir perguntando. fazer uma apresentação corrida, pode ser também, como você preferir. Não, 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 não faço questão, não. Pode ir Tá, me interrompendo. maravilha. Pode passar de página. Tá, então o título, né, dessa apresentação, Trabalho dos Catadores, Lutas por Direitos e Trabalho Análogo à Escravidão, né? Aqui a gente tem um catador num lixão, né, que é a situação mais degradante de trabalho da categoria, né? Então, isso é só a introduçãozinha mesmo. Pode passar. Bom, eu vou falar, gente, muito baseado na minha experiência mesmo, né? Eu vim, assim, não temos rigor teórico aqui. É, eu vou falar a partir de como eu achei um, um nicho de trabalho, né? Assim, que eu achei que eu poderia desenvolver melhor, assim, me concentrar. E para falar disso, eu acho interessante começar falando que o catador é, ele tá implicado em duas cadeias diferentes ao mesmo tempo, que é a cadeia da reciclagem e a cadeia da gestão dos resíduos, né? A cadeia da reciclagem é super complexa. Eu vou abordar ela rapidamente aqui nos próximos slides. Mas, assim, eu vou me focar, que tem a ver com o meu trabalho que eu estou desenvolvendo, na questão da gestão de resíduos sólidos. Porque é aí que eu vi a possibilidade da gente garantir direitos e conquistar direitos, né? Na verdade, não é os direitos eles existem, mas é a gente conseguir que eles realmente sejam efetivos e cumpridos, né? E isso é uma luta que a gente faz nos territórios, né? Existe um arcabouço nacional, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei de Resíduos Sólidos, que a gente vai falar um pouco adiante. Mas, assim, a gente tem que fazer ela acontecer nos municípios, nos territórios, né? Então, a minha atuação ela é mais focada nesse âmbito, né? Então, os catadores, então eles estão em duas cadeias, né? A cadeia de reciclagem e a cadeia de gestão de resíduos.
Então, assim, começando falando da cadeia de reciclagem, bom, eu acho que todo mundo já imagino que seja meio senso comum a questão do greenwashing, né? As empresas, a indústria da reciclagem, governo, ONGs, né? Que falam dos benefícios da reciclagem, selo verde e tudo mais. Mas assim, não questiona, assim, você não aparece. Não dá indícios, né, do que é a realidade do trabalho dos catadores, né, de quem está na base da cadeia da reciclagem, né. No Brasil, 90% do que é reciclado no Brasil passa pela mão dos catadores. E os catadores vivem e trabalham em situações degradantes e de superexploração e tudo mais. Então, existe o discurso, né, da sustentabilidade super em voga, tal, mas que esse discurso ele apaga sérias violações de direitos humanos, né? E aí eu até falei de trabalho escravo, né? Assim, porque dos elementos que juridicamente denotam trabalho escravo tem a ver trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes e restrição de locomoção. Facilmente dá para dizer que a jornada exaustiva, né, é um componente e as condições degradantes também, né? Isso a gente pode ver se tem trabalho forçado em alguns locais e tudo mais, em restrição de locomoção, mas esses dois elementos estão presentes sempre, né? Então, por isso que dá para dizer que é trabalho escravo, né? Então, existe essa coisa do uso consciente dos recursos naturais, esse discurso e tudo mais, essa narrativa, e os catadores trabalham no grau máximo de insalubridade, né, e periculosidade. Eles estão sujeitos a todo tipo de contato com todo tipo de resíduo, né? Resíduo cortante, resíduo químico. Eles, no geral, não têm condições de ter equipamentos de proteção, né? Eu estou falando de catador na rua, isso é óbvio, né? No lixão também, mas mesmo em cooperativa, né? Às vezes os custos são muito altos de você ter EPI e eles não conseguem ter, não têm acesso, né? Fora acesso à alimentação, que é muito ruim, né? Eles vivem em situações de vulnerabilidade alimentar, falta equipamentos no geral de trabalho, enfim. Muitos problemas de saúde, existem muitas pesquisas que mostram que trabalhar com resíduo causa sérios problemas respiratórios, problemas de coluna, né? Enfim, problemas físicos mesmo, né? Como é que chama? Eu sempre confundo essa palavra. Ergonomia, né? É, enfim. E, bom, mas aí a prática de greenwashing, né? Especificamente falando de catadores, né? Tem uma questão, como eu falei, de invisibilização, né? É, a indústria, as empresas usam dados e imagens da reciclagem sem citar quem faz e as condições que são feitas esse trabalho, as condições de quem dá a matéria-prima para fazer a reciclagem, né? Quem fornece a matéria-prima. A apropriação dos resultados, as empresas, indústrias se apropriam do trabalho dos catadores sem pagamento justo, né? Muito longe disso. E a indústria é riquíssima, é muito rica a indústria da reciclagem, e a base é paupérrima, né? Falam em inclusão social, tem um discurso de impacto social, mas remuneram muito mal, não investem nas cooperativas. Os créditos de reciclagem injustos, né? O mercado lucra com certificados, né? Existe logística reversa, né? Como se, é parecido com o sistema de crédito de carbono e tudo mais. Mas, enfim, essas coisas não chegam para quem está na base ou chega de uma maneira muito residual, né? Os... Acho que ela caiu. Oi, voltei. Voltou, ótimo.
Isso, Desculpa. que é isso. Então, os dados são opacos ou manipulados, né? A indústria omite ou distorce a real participação dos catadores na cadeia da reciclagem, né? A importância deles. E também, aqui eu até deixei grifado, né, que existe uma culpabilização dos catadores pela própria condição deles, né? A indústria argumenta que as cooperativas são muito desorganizadas, que elas não têm capacidade e, enfim, né, elas não investem suficientemente para se estruturar, mas elas se culpam os próprios catadores, né? Uma coisa bem liberal, neoliberal, né? De você colocar a responsabilidade do indivíduo dentro, sendo que o indivíduo está dentro de uma cadeia e a indústria se exime da responsabilidade com esse trabalhador, né? Enfim, um clássico também. Pode passar, Ide. Bom, aí falando da realidade dos trabalhadores, né? Como já falamos um pouco, né? Péssimas condições de trabalho, eles trabalham, né? No geral, na rua, né? São os catadores autônomos que usam carrinhos, né? Como esse da foto, que ficam nos lixões, né? Que é a situação mais degradante, e nas associações e cooperativas, né? Então, sofrem jornadas exaustivas, são subremunerados, acontece muita servidão por dívida, especialmente, mas não só com os catadores que trabalham na rua, essas carrocinhas, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí no Rio de Janeiro, cada lugar tem um nome, mas essas carrocinhas normalmente elas são de um sucateiro, né? O sucateiro ele é um intermediário, né? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho que ele empresta, entre aspas, né, o carrinho pro catador e ele cobra por isso para fazer a coleta, né? Então o catador acaba tendo uma servidão por dívida com esse sucateiro. Pode passar aí. Então, aqui só ilustrando, né? Um catador, aqui uma catadora, a primeira imagem, uma catadora na rua, né? Uma trabalhadora autônoma. O segundo, catadores no lixão. E o terceiro, na cooperativa. Essa é uma das cooperativas que eu atuo aqui no litoral de São Paulo. Chama Copersus, em São Sebastião. Pode ir, pode ir. Agora, falando um pouquinho, quem são no Brasil essa categoria, né? Segundo o Movimento Nacional de Catadores e a Associação Nacional dos Carrinheiros, existe cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil trabalhando com a catação, né? Esses números, assim, a gente não tem dados muito sólidos, são estimativas, porque é muito difícil você mensurar os catadores que são autônomos, que trabalham na rua, porque muitos eles têm uma sazonalidade, às vezes essa não é a única função deles. Tem pessoas em situação de rua que catam, mas não se identificam como catadores. Então, não é muito fácil mensurar o número certo de pessoas que vivem. Tem estigma, né? Muitos não gostam de dizer que são catadores, né? Isso ainda acontece. Mas, né, o que caracteriza eles, todos são baixa renda, vivem em situação de vulnerabilidade, há um predomínio de pessoas pretas. Nas organizações, nas associações e cooperativas, há um predomínio de mulheres, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, as mulheres, elas acabam tendo uma propensão maior para o trabalho organizado, né? Então, é mais fácil você ter mulheres nas cooperativas e homens catando na rua, né? Existe essa divisão do trabalho, divisão sexual do trabalho. Vive em situação de insegurança alimentar, violência doméstica, violência policial, tudo que a gente sabe bem, né? Pode passar. Então, eles não. É aí mesmo.
eles acabam não recebendo uma remuneração pelo serviço que prestam. Por quê? Porque eles vivem só da venda do material. E isso eu vou chegar na outra parte, a hora que eu falar da cadeia de gestão de resíduos, né? E viver da venda é muito complicado, porque o preço dos materiais oscila muito, mas muito mesmo, assim. O quilo do papelão pode estar hoje R$ 1 e amanhã está 20 centavos, tá? Isso é a rotina deles, eles vivem essa oscilação de preços. Então, viver só da venda é viver na vulnerabilidade, né? Sofrem sérios riscos, falta de EPI, instalações inadequadas, trabalho no sol e na chuva, como eu falei, né? Exposto a contato direto com resíduos de todo tipo, trabalho infantil e condições degradantes. Pode passar. Tá, então assim, o que eles têm em comum, por que eles se organizam, né? Por que se organizar, né, em associações e cooperativas? Porque aí, falando um pouco da questão da comercialização, né, e de estratégias de venda de material, a, a, a história das cooperativas de reciclagem, a história ela surge para justamente tirar os catadores da rua, né, organizá-los para eles conseguirem ter volume de material para conseguir vender, né? Por quê? Porque quando você não tem volume, você tem que vender muito rápido e aí o preço é muito maior, né? É muito menor. Então, quanto mais você consegue acumular material, mais poder de barganha você tem para negociar preço, né? Então as cooperativas e associações, além de serem uma maneira de, pelo menos teoricamente, garantir direitos, né? INSS, insalubridade, pagamento de insalubridade, enfim, o trabalho coletivo mesmo, né? A força que tem o trabalho coletivo, é, é uma estratégia de mercado também, né? Por isso, você tendo um espaço, tendo um galpão, uma estrutura mínima, você consegue, e o trabalho coletivo, você consegue acumular material. E aí você vai conseguindo eliminar intermediários da cadeia, né? Porque é uma cadeia que tem muitos intermediários. Então, as organizações, elas são uma estratégia para tirar o catador que está na rua, que está no lixão, da total vulnerabilidade e precariedade, né? Subir um degrauzinho, né? E aí, pode abaixar, por favor, Ed. Aí, aqui eu mostro, né, um pouquinho a estrutura da cadeia da reciclagem. Eu imagino que não seja muito diferente de outras cadeias, né? Mas só para ilustrar que na base aqui estão os catadores autônomos, né? São esses que estão na rua e nos lixões. Um pouquinho mais acima estão associações e cooperativas. Depois os pequenos e médios intermediários, os Uma grandes. dúvida, Fá. Desculpa te Imagina. interromper. É que eu estava até ansioso por essa cadeia. Você tem alguma estimativa da diferença do número, né, entre os catadores autônomos e os catadores que estão associados nas cooperativas? Uma proporção assim no Brasil? Olha, eu não tenho essa estimativa, assim, número cravado, assim, mas, assim, eu creio que uns 80% é autônomo, no mínimo, Isso que eu queria, no mínimo. isso que eu ia chutar até menos, 80% é muito. Porque dá a dimensão, né? Mas obrigado, era isso que eu queria ter essa escala. Sim, sim. Assim, existe, né, o Movimento Nacional de Catadores, existe uma série de políticas públicas que incentivam a formação de cooperativas e associações, mas é aquilo que eu estava falando, né, no começo. É muito difícil você tirar o catador autônomo da situação de autonomia dele, entendeu? Porque ele faz a rota dele, ele tem um esqueminha dele já montado, ele sabe para quem que ele vai vender, e tem uma coisa do dinheiro rápido,
né? Assim, ele catou, ele juntou, aí ele já vai ali e troca, entendeu? Uma coisa bem imediatista. Então, para esse pessoal, a organização não parece uma coisa, não é uma coisa muito atrativa, né? Assim, existe além das necessidades básicas que muitas pessoas, né, nessa situação de pobreza vivem, de ter muita vive na urgência e na emergência, né? No dia de hoje, é vender a latinha de agora na hora do almoço para comer o jantar, entendeu? Então, assim, pensar na cooperativa, que a cooperativa vai acumular, que aí vai ter certos deveres, vai ter hora para entrar, hora para sair, né? Tudo isso acaba não sendo muito atrativo. Mas sem dúvida que é muito melhor, né? Assim, essa organização coletiva é um caminho que tem que ter mais investimento assim para isso acontecer, porque, por exemplo, nessa cooperativa aqui, eu estou fazendo, que eu estou mais forte agora, assim, em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eles não emitiam nota fiscal, eles estavam numa situação totalmente irregular, tal. Faz 3 anos que eu estou com eles lá. E hoje eles emitem, eles estão muito próximos da indústria já, entendeu? Eles subiram muito a escala, aumentou a produção, a gente fez uma série de ações estruturantes ali, né? Tanto de regularização, quanto de melhorar o processo produtivo tal, e começaram a emitir nota fiscal. E aí, o pequeno atravessador, né, que está ali no município, eles já não negociam mais, entendeu? Eles estão negociando com grandes intermediários, assim, que, né, chamam de a pré-indústria, né? Então, assim, consegue negociar preço. Então, é uma situação muito... vai subindo nessa pirâmide aí, né? Porque é muita gente. Esses pequenos e médios intermediários é muita gente. E acontece que, assim, os pequenos e médios intermediários, eles não catam, né? Eles só recebem, mas eles têm local para armazenar, né? E aí que está a diferença. Eles têm local para armazenar, então eles vão conseguir negociar preço com grandes intermediários ou até mesmo com a indústria, né? E esses pequenos e médios intermediários, eles não são cooperativas, né? Eles são empresários, normalmente um pessoal que vai enviar para reciclagem o que tem valor de mercado, entendeu? Eles não compram coisas que não têm valor de mercado, né? E as cooperativas acabam fazendo a triagem, a destinação de materiais que nem sempre têm um valor de mercado assim, um valor agregado bom, entendeu? Mas eles reciclam, entendeu? É uma dinâmica muito do agente ambiental mesmo, sabe? Muito do agente ambiental, que não importa se o isopor está valendo 10 centavos, eles vão juntar e vão comercializar, entendeu? Então tem essa diferença também. Alguém queria me fazer uma pergunta, parece? Posso ouvir aqui? Posso ver aqui? Pode. O Nilo, se você quiser fazer a pergunta, fique à vontade também, senão eu posso ler, porque Ah, eu acho que tá ótimo, tá ótimo. Então, boa tarde, Flávio. Obrigado pela apresentação, para como a gente conversa. Eu estudo muito descarbonização porque eu faço parte de um grupo de pesquisa da UFRJ que estuda política industrial para descarbonização, né? Uhum. E eu gosto especialmente da cadeia do aço. E na cadeia do aço, a sucata é importantíssima para processos de produção que não são intensivos em carbono, né? Nesse Uhum. contexto, as cooperativas de catadores são beneficiadas pelo crédito ambiental, pelo crédito de carbono? E você acha que se elas fossem beneficiadas, isso ajudaria a associar mais catadores a organizar a classe? Olha, Nilo, eu não sei te dizer. Assim, primeiro que essa questão do aço é o mais complicado dentro das cooperativas, porque não chega, né? Aí eu estou falando das Uhum. cooperativas mesmo, né?
Porque o que acontece? Como as latinhas, né, o que tem mais valor de mercado, elas ficam todas na rua, assim, elas não chegam nas cooperativas, né? Porque as cooperativas, elas recebem material, às vezes elas fazem a coleta porta a porta nos municípios e também elas recebem da empresa, né? Assim, uma coisa ou outra, né? Da empresa da coleta mesmo, que faz a coleta seletiva na cidade, né? E é impressionante que latinha não chega. E latinha não chega porque tem valor, né? Então, é, então, não chega porque já pegaram na rua, enfim, acho que todo mundo vê essa situação, né? Você tá andando na rua, você vê as pessoas coletando latinha, assim, escolhendo, né? Latinha e tal. Então, mas eu não sei te dizer com relação a essa tua pergunta de créditos de carbono, tal, porque eu não acompanho isso. A minha parte está mais focada na questão da gestão pública mesmo, né? Da gestão de resíduos, tal. Mas a gente pode averiguar isso. Eu acho que é uma questão interessante. Entendi, mas já é interessante saber que essa sucata mais como dizer, mais pesada, né, do ferro que faz parte do aço, ela é mais cobiçada. Então, simplesmente ela vai tipo ser enviada direto pelos intermediários para as firmas. Na verdade, assim, não, na verdade, vamos, assim, os catadores avulsos, né? Assim, tem pessoas que nem são catadores, mas eles complementam renda, pegando latinha, né? E mesmo os autônomos, eles já vão vender direto para os intermediários ali da base mesmo, entendeu? O sucateiro vai vender igual. Agora, como eles é como se eles passassem antes, assim, entendeu? Ah, se vai passar a coleta seletiva, ele já sabe que vai passar a coleta seletiva, então ele passa antes naquela rua, ele passa antes e retira as latinhas, entendeu? A latinha, ela é um item muito cobiçado, entendeu? Então ela não chega na cooperativa, não chega na cooperativa, entendeu? Entendi, muito obrigado. Imagina. Mas que bom, né? Eu acho que das cadeias da, da reciclagem, a cadeia do aço é a mais organizada, é a que paga melhor, né? Por isso que tem essa disputa, desculpa, tem essa disputa em torno da latinha, né? Do aço. Mas é interessante saber, eu também não sabia que as latinhas não chegavam nas cooperativas. Eu estou curioso para saber a participação e o peso das indústrias recicladoras nessa cadeia, né, dos grandes. Mas antes disso, Flá, eu tenho uma pergunta do Breno, que você já tinha feito um comentário. Ele pergunta para você, você comentou sobre essa questão dessa autorresponsabilização, né, dos catadores pelas suas condições de trabalho e vida. Uhum. Essa noção, né, neoliberal, o Breno está colocando, como você falou, que penetra essa subjetividade dos próprios trabalhadores. Ele quer saber como que esse processo, né, dessa autorresponsabilização, da onde vem esse processo, né? Se é algo que eles mesmos se colocam, se é um processo deles se pressionarem para isso, se eles se culparem por não conseguir uma renda, até que ponto isso é um processo externo, é um processo que parte deles mesmos? Como é que você vê essa autorresponsabilização que os catadores se colocam, né? Na verdade, eu acho que a autorresponsabilização que os catadores se colocam, essa pergunta é bem interessante. Na verdade, ela tem mais a ver com a desresponsabilização da cadeia da reciclagem com os trabalhadores da base, né? Então, assim, é uma cadeia totalmente informal, né? Porque você pode até ter. Você tem é isso, nessa que eu falei de São Sebastião. É uma cooperativa que existia há 25 anos, mas que não emitia nota fiscal, ou seja, totalmente na informalidade, né? Então, assim, as empresas, a indústria, a cadeia, ela não se responsabiliza por esses trabalhadores. E a situação de precariedade
que eles vivem, ela, né, assim, para elas não é responsabilidade delas. Elas não têm responsabilidade sobre isso. E o fato da cadeia ser informal, para elas é muito benéfico, né? Porque você não consegue fazer o rastreio, né? Assim, o rastrear da onde vem o material que ela tá, a matéria-prima dela, né? E isso, como que isso reverbera no catador, né? Eu vejo pela minha experiência, eu acho que ele assume esse lugar, entendeu? E o meu trabalho é muito isso, de fazer ele ver que ele não é responsável por aquilo, né? Que existe uma cadeia, que é cruel, que não garante condições de trabalho, eles são trabalhadores que fornecem matéria-prima para uma indústria que se exime de qualquer responsabilidade. E pior que isso, né? Falam em cadeias sustentáveis, né? Assim, só que eles argumentam isso, que eles não têm como rastrear, fazer o rastreio, porque os catadores são essa massa que informal, enfim, né? Mas eles assumem isso, então o meu trabalho é muito isso, de mostrar para eles que não. E eu vejo assim que esse processo meu dentro da cooperativa é muito de eu não sei, assim, eu acho que empoderar já é uma palavra também meio neoliberal, né? Mas enfim, vou usar ela aqui num contexto bem específico, de empoderá-los para eles verem a importância do trabalho deles não, porque existe muito essa coisa deles se confundirem com o próprio lixo, sabe? Então a autoestima é uma autoestima muito frágil. E uma dificuldade de ter uma visão mais ampla de onde eles estão inseridos. Eles não conseguem ter uma visão de que eles estão dentro dessa cadeia da reciclagem, que eles estão dentro da cadeia de gestão de resíduos, né? Isso é uma dificuldade. Por quê? Porque eles estão ali para comer, entendeu? Eles estão ali para comer. Então é muito complicado, assim. E aí o meu trabalho, eu capacito eles, eu até coloquei umas fotos ali da gente fazendo capacitação, mostrando para eles. A maioria não sabe que eles estão, aonde eles estão implicados, entendeu? Eles não têm noção assim do contexto geral assim do trabalho deles, né? Eles estão ali para vender material e sobreviver, né? Então, um pouco isso. Ide, eu queria fazer uma sugestão, por favor. É o Ari. Gostaria de fazer uma Fica, sugestão. fica à vontade, Ari. Que a gente deixasse as perguntas para o final da apresentação da Flávia, que eu acho que, indo ao final, a gente tem uma ideia maior, melhor e mais extensa do projeto dela e do trabalho dela, e aí as perguntas viriam, porque a gente pode estar fazendo perguntas agora que ela vai mencionar depois, e aí tem uma questão de tempo. É uma sugestão minha, por favor. Para a gente deixar para o final as perguntas, eu acho que isso, a coordenação fica melhor e a participação da gente também. Tá certo. Ela vai prosseguindo, mas é que às vezes, durante, no apresentar, as perguntas podem agregar, né, nesse intuito aqui de ser mais uma conversa. Mas com certeza, a ideia é deixar ela expor a sua apresentação. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Ari. Flá, pode continuar, fica à vontade. Tá. Pode passar a página, por favor. Então, aí aqui eu não deixei claro, né, aqui a gente vai falar um pouco da cadeia de gestão de resíduos, né? Então a gente falou um pouco da cadeia da reciclagem e da cadeia de gestão agora, né? Bom, e como eu tinha falado, né, é aqui que eu vejo a possibilidade de ter mais incidência assim no meu trabalho, né? A partir do poder público, das estruturas públicas que podem garantir
Porque, assim, eu acho que tem uma questão pessoal minha. Tem muitos colegas meus que trabalham tentando galgar posições melhores para os catadores na cadeia da reciclagem. Travou. Voltei. Estão me Voltou? vendo? Ainda não. Agora sim. Ah, tá. Tá dando umas falhas aqui. Então, eu não me movo nessa direção da indústria da reciclagem. Eu acho muito complexo, e aí você mexe com estruturas macro, né? A minha atuação é nos territórios, assim, são nos territórios. Então, a questão com o poder público, ela faz mais sentido para mim, né? E aí, assim, por exemplo, aqui, né, eu tenho um caso aqui no litoral norte, onde eu estou agora, né? No litoral norte, eu atendi a cooperativa de Ubatuba, de Caraguatatuba e de São Sebastião, todas tentando fazer o contrato com a prefeitura para as cooperativas receberem uma remuneração pelo serviço prestado, né? Bom, mas deixa eu terminar aqui, que eu já estou me adiantando aqui. Bom, mas as falhas do poder público, né? O poder público ele não fomenta a organização dos catadores em associações e cooperativas. Estou falando no geral, né? Existem pontos fora da curva, né? Não investem na estruturação de infraestrutura e maquinários e, especialmente, não contratam as organizações como prestadoras de serviço, né? Pode baixar, Ide, por favor. E por que a questão da contratação é chave? Para mim, a contratação é chave. Porque o artigo 36 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, prevê a dispensa de licitação para a contratação específica de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, formado exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, ou seja, delimitando bem que trata-se de um público específico, né, para não ter falsas cooperativas de empresário e tudo mais, pelo serviço de coleta seletiva, triagem e destinação correta. Por que a política faz isso? Bom, a política, ela, assim, existe uma luta por trás, né, da política nacional do movimento de catadores, né? Existe um movimento de catadores chamado MNCR, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Esse movimento ele existe desde 2001. Eu não sei se vocês já tiveram contato com eles, já ouviu falar. Agora estão surgindo uns outros movimentos também que eu acho bacana que surjam tal, mas o movimento, o MNCR é um movimento que teve peso aqui nas discussões e na aprovação da política nacional, né? Então, o fato da lei possibilitar a contratação de cooperativas tem a ver com essa luta do movimento social, né? E baseado em quê? Baseado em que o poder... Bom, tem várias questões, né? Primeiro, por que raios que a cadeia da gestão de resíduos ela é toda remunerada, né? A prefeitura, ou ela mesma faz e cobra impostos, ou ela contrata a empresa privada para fazer a coleta de lixo comum e a destinação correta, seja em aterro, seja o que ela vai fazer com essa destinação, transporte e tudo mais. Mas existe uma lacuna aí no meio dessa cadeia que não é remunerada, que é a triagem, né? E a destinação correta a partir dessa triagem dos recicláveis, né? Então, os catadores são únicos que não recebem nessa cadeia, né? Eles não são remunerados, porque qual que é o argumento? Eles vivem da venda. Mas é isso, não dá para viver da venda, assim, é a miséria em cima de miséria, que é a realidade,
né? Que é a realidade que os catadores vivem. Então, a partir desse dispositivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu bato na porta das prefeituras falando, ó, tem uma cooperativa assim, tal, vocês têm que contratar. Tá aqui a lei, tal. E isso sempre é um processo muito difícil e conflituoso, assim. No geral, as prefeituras não querem contratar, elas têm preconceito, elas, na verdade, começa que elas nem sabem que existe esse dispositivo, né? Elas nem sabem que existe e muita resistência, assim. Pode baixar, Lídio, por favor. E não só isso, né? A política ela prevê a contratação de cooperativas, né? E também o decreto que regulamenta a política, que é um decreto de 2022, antes tinha um anterior, ele determina que o poder público, as prefeituras, têm que estruturar sistemas de coletas seletivas, incluindo cooperativas e associações de catadores, apoiar a implementação e manutenção de infraestrutura física, dar cessão de terrenos públicos, fomentar linhas de crédito e financiamento, desenvolver programas de capacitação, formação, qualificação dos catadores e, bom, aqui é a contratação mesmo, inclusão de critérios que favoreçam as cooperativas e outras formas de associação de catadores no processo de licitação para a prestação de serviço público de limpeza urbana. Então, a minha luta é para fazer isso aqui acontecer, né? E é muito difícil isso aqui acontecer. E aí eu queria saber de vocês, assim, por que vocês acham que é tão difícil? Pode baixar, Ide, por favor. Agora eu que lanço essa pergunta. Ó, existem 3.000 cooperativas no Brasil, segundo o Anuário da Reciclagem, cooperativas de catadores. Apenas 250 possuem algum tipo de contrato, que vale ressaltar. A existência de contrato não quer dizer que é um contrato justo, que pague minimamente os custos operacionais, o INSS, enfim, compra de equipamentos, EPIs e tudo mais. Então, é muito baixo, é muito baixo. E pode baixar aí. Então, aí eu lanço a pergunta: por que esses investimentos nas organizações de catadores não são feitos? Por que os seus direitos não são garantidos? E eu termino com isso. Queria abrir para a gente Flávia, discutir. eu posso Pode apresentar uma falar, Ari, resposta para depois. isso que você faz. Pode ser? Pode? Olha, eu vou te dar um exemplo, né? Aqui próximo do Rio, onde eu estou, você tem Duque de Caxias, que é uma cidade, é a terceira cidade do estado do Rio de Janeiro. E o prefeito, ele não tem noção da importância da reciclagem e não tem noção da importância para o meio ambiente. Ele não tem essa noção. Então, ele não vê valor nesse trabalho de reciclagem e muito menos, como ele é um ignorante, ele não vê que isto é seria uma política de desenvolvimento e formação de mão de obra e abertura de emprego, né? Então, é essa incapacidade dos políticos nas prefeituras, e olha que eu estou te falando de uma prefeitura aqui perto do Rio de Janeiro, não estou te falando de uma prefeitura no interior do país. Então, e ao mesmo tempo, nessa prefeitura, quando chega o dinheiro do governo, da política que o governo tem de fomentar, o dinheiro é repartido para os amigos que têm as suas empresas some o dinheiro na burocracia. Então, esse é um dos problemas. Quer dizer, eu diria, falta,
desconhecimento da importância, principalmente do ponto de vista ambiental, e ainda mais da importância de gerar emprego e renda. Não tem essa noção. E as prefeituras nossas são muito pobres. Esse é um dos motivos que eu levantaria, colocaria para você. Uhum. Não está dando para ouvir. Seu áudio Oi, falhou, desculpa. Flá. Oi, desculpa. Não, eu concordo com você, Ari. Eu acho que existe um desconhecimento muito grande, assim, o que me choca, porque eu acho que faz 30 anos que se fala de reciclagem, né? E assim, a gente recicla nem 4% dos materiais que poderiam ser reciclados no Brasil, né? Mas eu acho também, Ari, que eu concordo com você que eu não falei disso, mas assim, as cooperativas ela têm um potencial de atuação que é multifacetário, assim, né? Você resolve um problema ambiental, você gera desenvolvimento social, as cooperativas elas não visam lucro. Se você investe na reciclagem, você gera trabalho e renda para quem? Porque assim, quem que vai trabalhar na reciclagem, né? Normalmente é quem não teve outra oportunidade mais, né? Assim, todas as portas do mercado se fecharam e sobra ser catador, entendeu? É meio isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, porque ao mesmo tempo que assim, é a última das opções, é o que sobrou, é o residual, pelo menos quem trabalha na cooperativa gosta muito do trabalho e tem orgulho desse trabalho. Então, também é interessante isso, assim. Mas eu acho que existe uma questão também, além do desconhecimento, de que o sistema de gestão de resíduo ele está muito consolidado em torno do poder econômico, né? Então, você desviar dinheiro do, do poder econômico das empresas que estão coadunadas com a prefeitura, né? A gente sabe que tem questão de campanha política também, né? Assim, é uma prática recorrente as empresas que fazem gestão de lixo financiarem campanhas políticas nos municípios, né? Então não é interessante, né? Não é interessante para eles. Do ponto de vista de lucro da empresa final, ser os autônomos sem nenhuma condição de trabalho é mais rentável. É isso. Exatamente, exatamente. E só que assim, a gente tem, o que que acontece? Para a coisa avançar, a gente acaba tendo que ter uma boa abertura do Ministério Público, né? Então, assim, o Ministério Público, quando eu encontro promotores bacanas que entende a importância do trabalho, tem essa sensibilidade, então a coisa pode andar, né? Porque se depender de prefeitura mesmo, não anda. Mas o Ministério Público indo para cima da prefeitura, as coisas podem acontecer. Então, acaba dependendo mais de você ter um Ministério Público que atuante, que topa se engajar na causa, do que você tentar convencer a prefeitura que ela deve fazer isso, né? Que ela deve contratar a cooperativa, que ela deve estruturar, enfim. E é isso, gente. Enterrar lixo dá dinheiro, entendeu? Quanto mais você manda lixo para o aterro, mais dinheiro você está gerando para as empresas, né? Então, desviar para fazer inclusão social. Porque tem essas duas lógicas, né? Que os trabalhadores, nesse caso, sem estarem organizados, para quem está reciclando, para a empresa final é mais rentável, porque ela vai pagar muito menos pelo trabalho deles. E também não reciclar também é muito rentável para as grandes empresas dos lixões. Então, assim, o trabalhador que está fazendo a reciclagem, ele fica no meio de duas forças grandes que não se beneficiam do trabalho dele, né? Exatamente, exatamente. Mas isso que o Nilo colocou da relação até da esfera pública e social,
começar a ter mais pressão pela necessidade mesmo, né, da questão energética, da questão ambiental, ecológica, de como em algum momento começa a ter uma regulação um pouco mais séria, porque é isso, né? Dentro dessa cadeia de alguma transição justa do ponto de vista ambiental, ecológico, eles são um elo fundamental, né? Os Uhum. catadores é um elo fundamental de como a gente é isso. A gente fica muito pensando. Acho que a pergunta do Nilo levanta isso, né? A descarbonização, transição energética, placas solares, e a gente não faz o básico, né? Não tem uma regulação razoável para quem está trabalhando Sim, né? Às total. vezes a gente pensa em transformações muito grandes e coisas básicas da luta a gente passa, né? O governo brasileiro está construindo metas aí um pouco mais ambiciosas para aumentar os índices de reciclagem no Brasil. Só que para isso acontecer, para de fato aumentar os índices de reciclagem, o governo precisa investir pesadamente nas cooperativas de reciclagem, né? E fazer esse investimento, ele é custoso, né? Mas assim, eu acho que isso, na minha opinião, isso tem que vir do governo federal mesmo, porque a realidade dos municípios eles não têm dinheiro mesmo para comprar, nem que eles queiram, eles não têm dinheiro para comprar maquinário. é, é, Enfim, a questão da remuneração eu acho que é base, porque se eles pagam, né, é aquilo. Se eles pagam a empresa, né, tem que pagar a cooperativa também. Mas eu digo de infraestrutura, de criar uma capacidade de escoar mais material dentro das organizações, de fomentar mais organizações, eu acho que isso tem que ser um investimento pesado do governo federal e isso está sendo construído. Mas, assim, eu vejo que a coisa está muito lenta, assim. Tá muito morosa, tá demorando demais, mas existe a meta de nos próximos anos sair de 4%, que é o que o Brasil recicla, para 8%, né? Tipo, na Europa eles reciclam 20 e poucos por cento, né? E da gravimetria, assim, normalmente aqui no Brasil, 35% do nosso resíduo é reciclável. Então, se a gente está reciclando 4, a gente ainda tem 31% para reciclar, né? Então, assim, se não tiver um investimento pesado, né? Você criar um parque mesmo, um parque tecnológico de reciclagem com inclusão dos catadores, né, que são quem faz esse negócio acontecer, eu vejo muito difícil. E isso, você criando essa estrutura, essa infraestrutura nos territórios, isso também vai pressionar os municípios para que a coisa aconteça, porque se não tiver o município engajado nisso, não vai acontecer, né? O resíduo é produzido no território, eu digo assim, o lixo mesmo, né? O resíduo já vem da indústria, mas as embalagens e tudo mais, elas acabam. E tudo fica na conta do município, né? Ele que tem que pagar, ele tem que destinar, enfim. Mas é isso, é uma situação bem complexa, assim. E eu não sei realmente o potencial que a gente tem nos próximos anos de realmente aumentar esses índices, né? Mas aí eu fico pensando, se a gente tem um MP, vamos brigando no território. Por exemplo, lá em São Sebastião, aqui em Ubatuba, eu estou em Ubatuba agora, né? A gente conseguiu fazer o contrato com a cooperativa daqui, inclusive ela que está fazendo a coleta seletiva da cidade, né, gerando emprego e tudo mais. Não tinha coleta seletiva, imagina, numa área que é de preservação ambiental, né? Não sei se vocês conhecem aqui Ubatuba, que é do lado de Paraty, uma área de preservação ambiental não tinha, e o resíduo, todo o resíduo que é produzido aqui, em todo o litoral norte, ele vai para Jambeiro, que é uma cidade a mais de 100 quilômetros daqui. Sobem carretas e carretas de todo o lixo, entendeu? Aqui é um sistema assim. E a gente tem o potencial de desviar 35% disso aí, né? Mas aí a cooperativa, como que ela conseguiu ser contratada? A prefeitura criou uma taxa de preservação ambiental, né? Que todo mundo que chega aqui hoje em dia tem que pagar essa taxa, né? Então, com isso é pago a cooperativa. Então, também você vai criando sistemas, né? Eu não sei, cada território é um território, mas
você vai criando sistemas que você vai conseguindo equalizar isso, né? Lá em São Sebastião é uma cidade bem rica, porque tem royalties do petróleo, é uma cidade pequena que não tem 80 mil habitantes, mas recebe bastante dinheiro de royalties. Então, assim, dinheiro não falta, mas assim, a gente conseguiu fazer o contrato ali a forceps, assim, o Ministério Público foi para cima da prefeitura e ou vocês fazem ou eu vou entrar com ação, entendeu? E aí foi feito, e a gente está nesse processo de estruturação lá. Em Caraguatatuba, a mesma situação, a mesma situação. Mas, enfim, é uma briga complicada, assim, é uma briga complicada e eu acho que é isso, assim, agora eu estou falando bem do poder público, da questão da gestão, né, de resíduos. Mas é isso, você tem esse outro gargalo que é a questão da cadeia da reciclagem, que é muito importante, né, você responsabilizar a indústria que se vende de indústria verde, nossa, olha como somos sustentáveis e tudo mais, à base da exploração do trabalho do catador, à base do trabalho escravo, né? Então, é bonito você falar que você trabalha com materiais recicláveis, que você é uma recicladora, que você a embalagem é reciclável, mas a custo de quem, né? Isso, a custo dessa massa miserável, né? Exatamente. Até que ponto, dentro do discurso, né, de você renovar e tal, você apaga o trabalho, né? Isso que é o que a gente sempre discute muito aqui. Você vai invisibilizando o trabalho que só aparece o resultado do, da empresa final, né? Sem ver todo aquele trabalho, como você mesmo relatou, análogo à escravidão dentro dessas cadeias. Enquanto eu quero saber se os alunos, os extensionistas, os participantes aqui têm mais alguma questão, eu fiquei curioso assim, até para várias, várias questões que você colocou super importantes, mas principalmente desse movimento. Eu acho que, como você disse, né, a luta agora, a briga é de cumprir a lei e fazer as cooperativas terem acesso, né, a créditos, a industrialização, a própria capacitação e mecanização, conseguir os equipamentos, tudo. Mas também e quero saber de você, e até um pouco na perspectiva da pergunta do Breno, como que essa relação entre um passo antes do que a gente estava conversando agora, né? Entre o Uhum. processo dos autônomos e das cooperativas, porque assim, uma coisa que a gente discute muito aqui é essa, sei lá, dentro do neoliberalismo, né, esse autoempresariamento. Como que você vê esse processo da própria um passo atrás, né? Vamos dizer, lá aí no Litoral Norte já estava com as cooperativas, mas como que você vê, você mesmo falou, 80% de trabalhadores autônomos. Como que você vê esse processo de formação das cooperativas, até para a gente conseguir ter essa expansão das cooperativas? Claro, um passo é ser cumprida a lei, é eles terem acessos, mas também o outro passo precisa eles se organizarem nas cooperativas, né? Como é que você vê isso no cenário atual, assim? Nossa, excelente pergunta, Ide. Eu vejo bem complicado, porque que acontece? Eu acho que essa seria uma questão muito importante que o Movimento Nacional de Catadores deveria estar olhando, assim, né? E eu acho que existe um descompasso muito grande entre o que eles estão fazendo em Brasília, porque eu não sei se vocês acompanham, e até agora eu vou falar para vocês ficarem mais atentos com isso, assim, das agendas do Lula, que tem muito catador sempre, as lideranças, a cúpula do movimento está muito presente no governo federal, discutindo as políticas públicas, esse aumento do índice de reciclagem, várias ações, programas. Recentemente foi aprovada a lei de incentivo à reciclagem, chamam da Lei Rouanet da reciclagem. Eles estão construindo tudo isso em Brasília. Porém, um clássico dos movimentos sociais, né, que um movimento, quando ele se institucionaliza, ele
começa a ter problemas de base, assim, né? De formação da base, essa dificuldade de não se descolar da base, né? E eu vejo o movimento, como eu estudei o movimento, né? Então isso para mim foi muito claro, assim, que a questão do governo Lula, por um lado, é muito importante porque acolhe as demandas do movimento, tenta transformar em leis, em políticas de entregas de bens e serviços, mas com isso as bases ficam desfavorecidas, né? E eu não vejo um movimento forte de construção de novas bases, até para dar conta desse aumento que, se a gente tem 1 milhão, se esse dado está correto, né, que é uma estimativa do movimento, a gente tem 1 milhão de catadores no Brasil. Aliás, eu acho que se eles fizerem essa estimativa agora, vai ser maior, porque já tem bastante tempo. É aquilo, existe essa dificuldade de mensurar. Mas eu acho que se o Brasil recicla 4% com esse 1 milhão, vamos dizer assim, de catadores, a gente precisa de quantos mais para reciclar? 8, né? Que ainda é uma meta tímida, né? Então, eu acho que eu não vejo assim ações estruturantes e que estejam focadas nessa formação para a criação de cooperativas e associações. E isso é uma questão muito delicada, assim, eu acho muito complexo os movimentos não estarem olhando para isso e eu não sei como fazer, assim, eu não sei como, porque mesmo as bases que existem, elas são totalmente deterioradas, assim, né? Eu acho que o Lula, os governos do PT, até o golpe da Dilma, eles foram muito benevolentes com os catadores mesmo, entregaram muitas coisas, entregaram muitas políticas e equipamentos para as cooperativas. Existia uma política estruturante que, assim, não pegou a maioria, mas existia e a ideia era continuar crescendo. Isso foi interrompido, né, pelo golpe da Dilma e as cooperativas elas foram completamente sucateadas, né, no governo do Bolsonaro e agora a dificuldade de se restabelecer, de se reerguer, ela continua, assim, muito forte. Então, assim, a gente não consegue nem deixar de pé o que temos, entendeu? Dessas cooperativas, a maioria, e temos que criar muito mais, entendeu? E eu não sei o quanto que esses trabalhadores autônomos eles estariam dispostos também a serem convencidos a se associarem, né? Eu acho que isso hoje em dia até o movimento vai mais nessa linha de que assim, por muito tempo eles tiveram um investimento nisso, assim, de convencer os catadores autônomos a se associarem para entrarem na luta política de fato, mas hoje em dia eu acho que isso já meio que caiu por terra, assim. Eles estão mais tentando levar direitos individuais, cria sua MEI, né, para esses autônomos, assim. Então a gente não está numa situação muito fácil, né, para as categorias de trabalhadores, né? Não, total. Esse processo de organização do coletivo, que é fundamental para a classe trabalhadora, só se enfraquece, né? A tendência, infelizmente, é ao contrário, né? É interessante no sentido, porque nos catadores é ainda mais problemático, porque a forma deles conseguirem os recursos, diferente, sei lá, de outras categorias, né? Que os autônomos ainda têm alguma... A existência deles, de certa forma, né, enquanto coletivo, depende muito desse trabalho das cooperativas, né? Então, Sim, e a tendência, por outro lado, é a terceirização, é cada vez separar mais, que é isso que essas cadeias fazem, né? Não sim, é indústria formalizada, é você achar empresas terceirizadas de tudo,
Nessa cadeia eles vão desmontando e ficando pondo atravessadores, porque daí inibe a própria existência das cooperativas, né? Não, e não tem lastro, né, de quem está fazendo o trabalho, realmente quem está fornecendo a matéria-prima, né? Ide, eu coloquei uma pergunta para a Flávia aí no chat, se ela tem o número de prefeituras em São Paulo e no Rio que ainda queimam lixo. Porque aqui próximo do Rio, aqui próximo do Rio, da cidade, tem várias prefeituras que ainda queimam. Se você tem esse número, tanto no Rio como em São Paulo. Olha, Ari, o número em si eu não tenho, mas assim, na verdade está crescendo o número de incineradoras no Brasil. Infelizmente, e São Paulo e Rio principalmente. O que que acontece? É, bom, a incineração, ela é, assim, do meu ponto de vista, é uma aberração, Claro, né? Você está queimando recursos, né? A gente acabou de ser aprovada a Política Nacional de Economia Circular e, ao mesmo tempo, existe um lobby gigantesco para implantar plantas incineradoras no Brasil, que eles falam que tem reaproveitamento energético, que isso também, assim, é um número pífio de reaproveitamento energético. Acontece que a Europa cada vez mais está proibindo as plantas incineradoras, porque está mais que comprovado que elas causam uma série de problemas para quem vive perto. Assim, está comprovado que são cancerígenas as partículas que saem dos incineradores. E então o cerco se fecha na Europa para essas incineradoras, então elas estão fazendo lobby aqui no Brasil. E elas estão conseguindo, tá? Elas estão conseguindo, cada vez mais isso está mais presente, e assim, a sociedade civil nos territórios lutando contra isso, mas assim, uma situação bem complicada. Assim, aqui mesmo a gente tem está em discussão agora uma planta incineradora em Caraguatatuba que é para queimar todo o resíduo de todo o litoral norte, né? Daí pega Ubatuba, São Sebastião, Caraguá e Ilhabela, né? E a gente já está nessa briga aí, porque acontece que a política nacional ela não proíbe a incineração, né? Mas o que é assim é uma lástima, né? Mas ela determina que a incineração é a última das possibilidades depois de esgotadas todas as outras possibilidades de reciclagem, compostagem, reutilização. E é isso, a gente não faz nem a reciclagem, a compostagem, a reutilização, e eles estão vindo com tudo para implantar incinerador. Então a gente vive um cenário de guerra com isso aí, entendeu? Aonde que você falou que estão implantando aí, no Rio? Está sem áudio. há 5 anos atrás eu dei uma consultoria para uma prefeitura aqui em Volta Redonda e eu constatei que lá os lixos ainda estavam Volta Redonda, hein? Minto, Juiz de Fora, que a Uhum, prefeitura ainda estava incinerando o lixo. E aí foi quando um grupo de advogados que trabalham com direito ambiental, então eles abriram um processo no Ministério Público para uhum. obrigar a prefeitura a suspender essa queima do lixo e passar a reciclar. Isso parece que aconteceu recentemente. E Ai, que bom. ainda mais, eu vou só para finalizar, espero que isso seja um tema importante na reunião da COP30, né? Sem dúvida. Então, é fundamental. Eu ainda não vi ninguém falar sobre isso, mas eu acho que vai ser muito importante. Com Obrigado. certeza. Eu acho que assim, a incineração, talvez antes de falar da incineração, a COP30 precisa falar que a gente precisa começar a fazer compostagem, reciclagem e implementar a economia circular, né? E aí que você barra a possibilidade de incineração,
né? Porque eles argumentam? Eles argumentam que assim que os recicláveis não vão ser queimados, é só o rejeito, né? É só o que não tem o que fazer, né? Assim, não é compostado, não é. Mas isso não é verdade, porque para gerar combustão eles precisam de materiais recicláveis, né? Então esse também é um dos motivos que prefeituras que estão flertando com essa ideia da incineração, e o lobby está muito pesado. Eles não querem investir em sistema de reciclagem, né? Porque eles querem incinerar, né? E a incineração, ela é assim, é uma porta não aberta, reganhada para você poder fazer desvio de dinheiro. É um negócio que você não tem como mensurar o que você está incinerando ali. E é muito o valor dessas plantas Muito alto. é coisa de bilhões, assim, é um investimento bizarro, assim, bizarro. É mais fácil queimar. É mais fácil queimar. Em todos os sentidos. Mais lucrativo para alguns. É, foi ótima a conversa, já estamos passando, eu falei que ia ser uma hora de conversa, a conversa foi ótima, já deu 1 hora e meia de conversa. Agora a gente vai pegar esse vídeo, gravou tudo certinho, a gente vai editar e colocar no canal. Eu queria agradecer de verdade a participação, acho que a conversa foi super boa, super coisas interessantes. Eu que tenho estudado o tema, várias questões eu não estava compreendendo nessa profundidade, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez, espero te reencontrar em breve, tá bom? Eu também. Gente, muito obrigada, foi um prazer. Se vocês quiserem o meu contato, eu coloquei ali na apresentação o meu contato, passa para o pessoal, fico aberta à disposição para a gente trocar o que vocês acharem que devemos. Tá bom? Muito obrigada, foi muito bom. Vou deixar que eu passo para eles. Falar beijão, boa noite a todos, boa noite a todas. Beijo, Flávio. Um beijo, obrigada, tchau.